Cada vez mais pessoas que acompanham o Pipoca Nanquim vêm nos comentários nos agradecer, dizendo obrigado por me ter feito entrar no mundo dos quadrinhos. Isso é o elogio que eu mais gosto de ouvir aqui no canal. Eu também acho uma delícia, porque traz mais gente pra essa comunidade que a gente ama, né? O Pipoca Nanquim já há muito tempo tem feito muitas pessoas iniciarem esse hobby. E vocês devem perceber que ao longo dos nossos vídeos, vários termos exclusivos do meio dos quadrinhos aparecem aqui enquanto a gente conversa. Exclusivos do fandom, que já é um termo. Exatamente, aparecem aqui no canal. E quem está começando agora pode ser que fique confuso com toda essa terminologia e tal. Então nós tivemos uma ideia, vamos fazer um dicionário de quadrinhos, um dicionário de termos dos quadrinhos para você que está começando agora. Mas se você gosta do Pipoca Nanquim, assiste todos os nossos vídeos e já está habituado aos quadrinhos, como nós aqui já há bastante tempo, fica atento no vídeo, por favor, assiste tudo e no final dele, nos comentários, você diz quais termos faltaram. E aí a gente cria um belo dicionário aí também e vai todo mundo se ajudando, beleza? Antes de começarmos especificamente a falar do dicionário de quadrinhos, queremos te mostrar uma coisa. Olha ali atrás. Tá vendo isso aqui? Aqui. Esse é o nosso móvel. Para, Deusinho! Que chato! Esse aqui é o nosso móvel da televisão aqui da editora, né, Danny Boy? Isso. Da televisão, do videogame, dos livros. E é um móvel inteiro feito de cubos. Na verdade, a gente comprou todos eles individualmente e depois só juntamos todos. Não, né? a gente comprou tudo junto, não foi um a um, né? Não foi em tempos diferentes, mas a encomenda foi essa, veio 8 cubos. É, mas você pode fazer isso também, né? Então. A longo prazo, planejamento. Compra 2, pode 3, também. 4. Vai aumentando. De repente você tem 32 cubos, faz uma puta de uma estante. Isso, olha só que legal, velho. É bom. A Evolukit, a parceira aqui do canal, a loja de móveis dos nerds, a Evolukit! Isso, desculpa, eu tinha que ter falado logo no começo dessa entonação aí. Ela tá comemorando o Dia dos Pais agora em agosto, mano. E como promoção colocou todos esses cubos em ofertas. Existe uma variedade incrível de cubos, né, Danielzinho? Tem de que jeito? Tem cubo com porta, tem cubo com gaveta, tem cubo de cor de madeira, preto, branco, com porta de vidro, cubo para você colocar no chão, colocar grudado na parede, com gaveta, tem cubo de cor de madeira, preto, branco, com porta de vidro, cubo para você colocar no chão, preto, branco, com porta, tem cubo com gaveta. Ai, cale-se, você me deixa louco! Tudo quanto é gosto. Já perdi aí, até a conta aqui, Não, né? tem muitas tudo opções jeito, mesmo, assim. É bem, muito versátil para qualquer ambiente, né? E tá vendo essa imagem que você tá vendo na tela? Isso aí é um móvel só de cubos que eles fizeram, do jeito que o Neuzinho falou, do chão até o teto. Dá pra você fazer isso aí também, galera. Todos os cubos estão com desconto agora na Evolukit nesse Dia dos Pais, os links deles estão na descrição. E você pode encontrar também, você que é colecionador de quadrinhos, ou melhor ainda, que está começando agora e não tem tanta coisa, quer começar de uma estante mais básica, não daquelas grandonas que o Pipoca Nanquim tem, que é só pra maluco. Aquilo lá é bem parrudo, né? Bem parrudo. Outro nível aí. Tem uma que tem a mesma qualidade, o mesmo esquema, que é essa que vocês estão vendo na tela, é igualzinha ao que o Pipoca Nanquim usa, só que menos profunda, né? Para uma fileira só de quadrinhos. Essa estante está com descontaço. Tá com bom desconto, tá de R$ 509,90 por R$ 449,90. Exatamente, porque dava pra pagar até menos. Dá. Cupom de desconto Pipoca Nanquim, com cupom que te dá 10% de desconto se pagar à vista ou 5% se pagar a prazo. Aproveita então e já pega essa estante aí até o final de agosto, só que vai estar valendo, hein? E um recadinho para quem é aqui de São Paulo e já frequenta a Evolukit de Campo Belo. Agora fica em Moema. Mudou de lugar, ela foi para Moema, o endereço certinho vai estar na descrição também. Mas é na Avenida dos Imarés, número 874A. O endereço com telefone, com CEP, com tudo vai estar na descrição aí para vocês, junto com os links todos. É isso aí. Certo, Danielzinho? Certo! Vamos começar, Danielzinho? Vamos. Nós não fizemos ordem alfabética igual um dicionário normal. Não é. A gente escolheu uma ordem que fique mais entendível para vocês, beleza? Decidimos começar então pelos formatos mais adotados nos Estados Unidos para a publicação de quadrinhos, né? Qual foi o primeiro que nós separamos? Single issue. Aquele voluminho que sai toda quarta-feira lá nos Estados Unidos. É a Batman 35, a 36, a 37, é a Superman 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E por aí vai. Isso é uma single issue. Não é comum no Brasil lançar single issues iguaizinhos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem um outro esquema de single issue, né? Mas para a nossa realidade pode-se dizer que uma
Lanterna Verde número 25 da Panini também é uma single issue brasileira. Isso. Não é mesmo? Depois, TPB, Trade Paperback. Basicamente é o capa-cartão. Capa-cartão, a gente trouxe um aqui, ó. É um formato de encadernado americano que compila várias single issues. Geralmente compila entre 6 e 12 single issues num encadernado só capa-cartão. Esse daqui é um capa-cartão nacional que compila a série Scooby Apocalipse do J.M. Demetres, autor que agora está sendo lançado pela editora Pocket aqui, hein? E aí, o que é o TPB? Daí tem um 1 ao 6. Muito provavelmente vai ter o segundo, do 7 ao 12. Isso. E por aí vai. Uma coleção de TPBs. Vai ser a coleção das single issues. Num formato um pouco mais barato. Porque depois vem um formato mais caro e mais luxuoso, que é o hardcover. Que é o chamado capa dura. É simplesmente a tradução de capa dura. Então quando você vê o termo sendo dito por aí, hardcover, você sabe que é um capa dura. Pode haver um TPB no formato hardcover. Aí ele deixa de ser TPB é um hardcover. E vira um hardcover. E o hardcover ele não significa que só vai ter as single issues. O hardcover significa que vai ser capa dura, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma graphic novel, pode ser uma antologia, pode ser vários mix, pode ser tudo. Um livro. Basta ser capa dura. Por exemplo, aqui nós temos um capa dura que compila o volume 1 a 10 da série Gotham Central americana, certo? Capa dura. Podia ser um TPB? Podia, mas a Panini decidiu trazer capa dura. Aí depois tem uns ônibus. Ônibus! Que eu adoro, são maravilhosos. A gente fala direto aqui. Porque eles compilam grandes sagas ou muitos números de uma vez das mesmas histórias, né? Geralmente de 25 pra cima. Chega a 30, 32, dependendo do tamanho das single issues originais. Mas tem, por exemplo, toda a fase do Capitão América do Jack Kirby, sai lá no bitolão. Pá, num ônibus. Quarteto Fantástico do John Byrne, sai num ônibus. Então tem essa cara de trazer tudo que o fã precisa num volume só. Num volume só, sobre um artista, ou sobre um run importante, ou sobre uma saga importante. Então, negócio de 600 páginas, sempre assim, né? muito grandão. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o Superman do Grant Morrison, da Action Comics, da fase Novo 52, a prova de balas. Exatamente. Né? Mas é difícil sair ônibus no Brasil, né? Sai pouquíssimo. Custa muito caro, porque tem muitas páginas, né? Fica mais caro. Ok, vocês já aprenderam o que é hardcover, mas existe também um outro que é dustcover. O que é, Danielzinho? Dustcover, também conhecido como jacket, ou aqui no Brasil como sobrecapa. Sobrecapa. A editora Pocket Nankin lançou um quadrinho com dustcover recentemente, que é o Arte de Charlie Chan. Essa capa que sai, isso aqui, isso é um dust cover. Nos Estados Unidos, quadrinhos costumam sair no formato americano. 17 por 26. Aquele formatinho que você está habituado aqui no Brasil também. Só que existe um outro formato que é o chamado formato magazine. É um formato de revistão. Como por exemplo, essa daqui da Heavy Metal, da Mythos, está saindo num formato chamado magazine. Você já pegou uma revista Caras na mão? Uma Veja na mão? É o formato magazine, formato de revista. Formato da Mundo Super-Heróis. Da Mundo Super-Heróis. Da Conan, Espada Selvagem de Conan, a clássica Espada Selvagem de Conan. Nós falamos dessa revista e desse formato no programa que está aí nos cards para você, que é o papel jornal da Espada Selvagem de Conan. Ficou foda esse vídeo. E agora tem se popularizado nos Estados Unidos um outro tipo de edição, né? Artist Edition. Ainda não chegou nenhuma no Brasil, mas eu quero muito que comece a chegar, porque qual que é a proposta? Trazer nos formatos gigantescos, do tamanho original da página que o cara desenhava, a arte dele sem arte final, às vezes sem o balão, tudo que foi feito posterior, depois que saiu da mão do desenhista, não tem nessa revista. Só tem o jeito, trabalho dele. Por exemplo, sem o finalização. Jeito que o Jack Kirby fazia, o jeito que o Steve Ditko fazia, Olha o jeito só. que o Mignola faz o Hellboy, tá lá, naquele papel, sempre nos formatos lindões, capa dura, muito, muito bonito. E nem sempre essas edições compilam apenas as páginas prontas desses caras. Muitas vezes compilam também os storyboards, que é o nosso novo termo aqui que nós estamos apresentando. Storyboard é simplesmente o rascunho da página que o artista faz antes de partir para a finalização dela. Muitas vezes ele decide fazer o storyboard, conversa com o roteirista, vê se é isso mesmo que nós vamos colocar na revista, é desse jeito que a gente quer o quadro, etc. É sim, pode finalizar. Aí ele vai e faz o lápis, e depois termina e passa pro arte finalista, né? É isso aí. Também existe um outro termo que é o thumbnail. Thumbnail não é só isso que a gente vê nos videozinhos de YouTube, não. A thumbnail desse vídeo, né? A arte do vídeo, não é só isso. Thumbnail também é uma miniaturazinha da página. Muitos artistas gostam de trabalhar com thumbnails. Eles fazem pequenas miniaturas, várias no mesmo papel, e nelas eles colocam quadro por quadro e pensam já na narrativa antes de partir para a página grande. Ele já estrutura a página
com um rascunho mesmo, bem básico, antes de sair, né, desenhando que nem um maluco, fazendo arte final e tudo mais. Né? Em Beast of Burden, por exemplo, a Jill Thompson mostra no final da revista, nos extras, os storyboards e as thumbnails dela. Outro termo que vira e mexe aparece, em quadrinhos americanos principalmente, é o one shot. Um tiro só, uma história com começo, meio e fim, numa revista baratinha e Num pequena, single issue. Num single issue. Um single issue. Sai lá um voluminho, não é nenhum, nem dois, nem três, não, ela é one shot, ela não tem número. Ela começa e acaba ali mesmo, certo? No Japão também é comum sair one shots, só que no caso do Japão eles são um capítulo só, porque as histórias do Japão são divididas por capítulos, não por números. Então quando tem um capítulo só é um one shot. Bom, e aí depois nós temos as chamadas séries limitadas, Limited Series nos Estados Unidos, que também pode se confundir com minisséries, né, Danielzinho? Série limitada é aquela que já começa com o intuito de acabar após algumas edições. E geralmente ela vai do 1 ao 6, mas pode ser do 1 ao 4 e ter mais páginas, do 1 ao 2 e ter mais páginas, é uma série limitada. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos essa, Blood, uma história de sangue, uma série limitada de 4 números, que agora vai ser compilada num hardcover da editora Pipoca Nanquim, do JMD Betters. Outra série limitada foi essa daqui, ó, o Anel de Nibelungo, e inclusive ganhou um Eisner de melhor série limitada. Olha isso, hein? Mano. Originalmente o P. Craig Russell lançou em 4 volumes isso daqui, e aí foi compilada num hardcover pela Dark Horse, que está vindo para o Brasil no hardcover do Pipoca Nanquim. Já tá em pré-venda, hein? Já vamos deixar o link de Blood e de Anel do Nibelungo aí para você embaixo, tá bom? Uma outra série limitada, ou minissérie, nós trouxemos aqui também essa, por exemplo, Kid Eternidade. Saiu lá fora em 3 voluminhos apenas, história do Grant Morrison, compilada aqui no Brasil pela Panini neste hardcover. E aí você pode, a partir do momento que elas estão compiladas num volume único, pode ter a denominação de graphic novel. De graphic novel. Uma boa. Blood é uma graphic novel, Kid Eternidade é uma graphic então novel. Então vamos já para esse termo, Danny Boy. Vamos o que significa graphic novel? Graphic novel também é uma história de começo, meio e fim, tal qual one shot. A diferença é que é uma história maior, mais volumosa, né? Originalmente eram histórias pensadas para ser graphic novel. Só que com o tempo os Estados Unidos decidiu compilar várias partes de uma HQ, né? Vários single issues que tem continuação entre eles até terminar no volume 6, ou uma limited series num único volumão e lançar. E aí eles também recebem o termo graphic novel. Por exemplo, Batman 1, A Queda de Murdoch, Cavaleiro das Trevas, são tudo coisas que saíram originalmente lá como uma série, uma minissérie, e depois se transformaram numa graphic novel. Isso pode ser uma graphic novel também? Uma graphic novel, completamente. Isso também pode ser uma graphic novel? Total. Blood também pode ser uma graphic novel? Exatamente. E agora eles criaram um outro termo para diferenciar as graphic novels que primeiro saíram em formatos picados para as graphic novels que já foram concebidas direto com uma edição só. É o termo OGN. Original Graphic Novel. Exato. Acontece muito na Marvel isso daí. A Marvel tem esse selo, inclusive, que a Panini está trazendo para o Brasil e sai como Marvel OGN. Além das séries limitadas, existe também as maxi-séries. Maxi-séries costumam ter mais do que 6 volumes, ao contrário de uma série limitada ou minissérie, e geralmente elas têm de 12 para cima, né, Daniel? Uma bem famosa, a mais famosa de todas. A mais famosa de todas é o Watchmen, uma maxi-série de 12 volumes, né? Aí vem um termo que confunde muito a galera que está começando, né? Volume. No Brasil, volume é uma edição, né? Ah, eu tenho um volume de Watchmen, eu tenho um volume de Batman. Muitas vezes confunde volume com edição ou número. Ou número. Um número, tem um volume, quase que dá na mesma, né? Mas nos Estados Unidos acontece uma divisão de histórias por volumes. Então vamos lá. Capitão América está saindo pela Marvel. Aí ela está direitinho, já no volume 485. Você viu que eu falei volume, né? Falou volume. Já está no número 475. Aí acontece um reinício. A Marvel encerra essa série e começa de novo do número 1. Que ela pretende reestruturar todo o personagem, representar a origem, trazer novos criadores, muitas vezes mudar o uniforme, chacoalhar a vida do personagem mesmo. E aí eles chamam esse novo recomeço de volume 2 de histórias. Isso. Aí supondo que esse volume 2 vai até a edição 25
E aí de repente acontece alguma coisa, sai o filme e a Marvel decide colocar número 1 de novo. Esse novo número 1 é chamado lá fora... Volume 3. Volume 3 de histórias. Então os personagens têm histórias divididas por volumes, que podem durar 1000 edições ou 25 edições. E pode acontecer desde esses casos de sucesso, assim, ganhou um filme, agora vai reestruturar, ou de cancelamento mesmo. O título começou a ser publicado nos anos 70, publicou 25 volumes, foi um fracasso, parou de vender e morreu. Acabou lá. O volume 1 acabou nos anos 70. Só que nos anos 2000 eles decidem trazer de volta o personagem, todo reestruturado, todo novo, pra tentar uma coisa nova. Aí lança o volume 2. Então tem esses dois casos aí. Se confunde muito no Brasil, porque volume pra nós aqui tem outro significado. Nós mesmos usamos a palavra volume pra... explicar outro tipo de volume. E tem uma cara marqueteira também, né? Porque você traz o primeiro volume do Superman, a edição 1 do Batman de novo, entendeu? Tem todo esse negócio aí. Vamos pra antologia então. Antologia, uma mistura de várias histórias diferentes numa mesma edição. Isso. Né? Nós temos aqui duas antologias. O Danielzinho tem uma muito legal, ó. Alice in Comic Land. Um encadernado muito bonito que o Danny Boy tem na coleção de importados dele, né? Isso é uma antologia de várias histórias da Alice, que saíram ao longo de vários anos nos Estados Unidos. Com anos completamente diferentes, de criadores completamente diferentes. O único tema é Alice no País das Maravilhas. Então é uma antologia da Alice. O Pipoca Nanquim lançou uma antologia. O primeiro gibi aqui, o Espadas e Bruxas, é uma antologia do Esteban Maroto. Compila os 3 bárbaros que ele criou. Então são 3 personagens diferentes numa mesma edição, cuja a semelhança está apenas pelo tema deles, barbarismo, né? Lá fora foram publicados em revistas completamente distintas, separadas, tá? Mas a nossa edição traz uma antologia deles. A Panini está lançando Homem-Aranha antologia, Thor antologia, Deadpool antologia. São histórias consagradas de diferentes tempos, diferentes autores numa mesma revista. Próximo termo é fanzine. Um fanzine é um quadrinho feito por amador, digamos assim. Não necessariamente amador. O que caracteriza um zine é ser feito pelo artista, ser produzido pelo artista, em termos de impresso pelo artista e vendido pelo artista. É o faça você mesmo total. E do fanzine surgiu uns caras tipo Robert Crumb. Sim. Então é uma coisa muito importante e a pessoa pode fazer o que ela bem entende. A pessoa pode ser um profissional dos quadrinhos fazendo um fanzine. Total. Por isso que você falou que completamente. Você pode pegar o Marcati no Brasil, que ele produz todo o quadrinho dele, de cabo a rabo. E imprime na casa dele, inclusive. E ele faz fanzine. Faz fanzine. E não dá pra chamar ele de amador nunca. Nunca. No Japão, esse termo é chamado de doujinshi. Vamos para o mix. Quem acompanha quadrinhos da Panini tá muito familiarizado com esse termo. Completamente habituado e o termo se explica, né? É uma mistura de histórias. Mas é bom todo mundo que tá começando agora saber o que significa, né? Se você vai na banca hoje, sei lá, pega essa revista aqui, ó, Lanternas Verdes. Você vai estar lendo uma história e isso aqui confunde a galera que está começando. E de repente, sem aviso nenhum, começa uma... Ó, tá vendo? Ó, você tá lendo, tal, virou. Tem aqui um finzinho de uma história, um posterzinho. Nem sempre tem pôster, né, Danielzinho? Não, nem sempre. E aí começa uma outra história. Você tá lendo Lanterna Verde e de repente começa a Tropa dos Lanternas Verdes. E aí muda completamente o tema, o assunto. Por quê? Porque é um mix. A Panini coloca dentro da revista Lanternas Verdes pelo menos 2 ou 3 histórias single issues. Isso. Né? A mesma coisa aqui, tem revista que tem mix ainda maior, esses de lombada quadrada aqui, ó, Avante Vingadores ou Aranha Verso que sai no Brasil. Atrás até tem dito aqui quais são as revistas que fazem parte do mix. Então basta você ficar de olho sempre no cantinho da folha, em algum cantinho aqui, a Panini sempre escreve onde essa história foi lançada lá fora. Aqui no caso, história originalmente publicada em Squadron Supreme 15 de março de 2017. O que acontece é a Panini ela tenta por coisas parecidas e que tem uma influência uma na outra ali, né? Então, por exemplo, no título do Avante Vingadores vai sair várias histórias relacionadas aos Vingadores. Você não vai ver um Wolverine aqui dentro. Exatamente. Exemplo, do Lanternas Verdes vai sair todas as séries que tá saindo agora do Lanterna Verde lá nos Estados Unidos. Do Superman também, do Batman também. E assim vai. E por aí vai. Pode acontecer, inclusive, de ter 2, 3 volumes de uma mesma série. Dentro de um mix da Panini, Green Lantern 21, 22, 23. Exatamente. Né? 3 single issues da mesma série. Mais um termo, run.
Run. É quando o quadrinho é muito ruim, o que você faz? Você corre dele. É isso que significa. Nesse caso não significa correr, significa... É difícil traduzir no Brasil, né? É uma fase, né? Fase. Uma trajetória, vamos dizer. Trajetória, essa é a palavra boa. É uma fase, vamos falar como fase. A fase de um personagem. Um run é quando a gente menciona uma fase escrita pelo mesmo cara. Então, o run do Mark Waid em Capitão América, ou seja, tudo que o Mark Waid fez para Capitão América. Quando o Mark Waid sai, entra um outro cara fazendo uma outra coisa e aí começa um novo run de histórias, uma nova fase de história. No Brasil se chama fase mesmo, né? Por exemplo, a fase do Superman 952 do Grant Morrison que a gente citou nesse começo, é o run do Grant Morrison. E aí pode-se misturar esse termo com o outro que é arco. Vamos supor que estamos no run do Mark Waid e no run do Mark Waid existem 3 arcos. O que são 3 arcos? 3 sagas, pode chamar como saga também, né? Então você tem lá Capitão América 1, que conta uma história, parte 1, Capitão América parte 2, parte 3. Aí quando chega no volume 6, tem parte 6, conclusão. Conclui aquela história. No volume 7 começa uma nova saga, um novo arco, no qual o Capitão América está em outra missão, talvez com outro inimigo, num outro lugar do mundo, uma outra coisa, né? E aí começa um segundo arco. Então às vezes você vai na banca, igual eu mostrei aqui esse Lanterna Verde, você pode abrir, é o número 15, mas você pode abrir e muitas vezes tem um título aqui na revista que fala nananã, parte 1. Ok, apesar de ser o número 25, é uma parte 1. Está começando um arco novo que você pode entender tranquilamente a partir do volume 25 da revista. Vamos falar então agora de crossover, que tem 2 significados dentro dos mundos dos quadrinhos, né? Exato, mas o mais claro, mais simples de entender é quando personagens distintos se encontram para um evento muito grande. Por exemplo, Liga da Justiça encontra os Vingadores. Que já aconteceu isso. Isso é um mega de um crossover. Ou então é uma mesma história se passando em revistas diferentes. Então você tá lá lendo... Lembra que nós fizemos o programa do Capitão América? Que a gente fala lá, esse programa que tá nos cards aqui, em determinado momento a gente fala aquela história do Capitão América começa na revista Capitão América, mas passa pela revista Homem de Ferro, vai para a revista do Thor e conclui na revista dos Vingadores. Ou seja, para você entender aquele arco, aquela saga, você tem que ver 4 revistas diferentes. Isso é um crossover de revistas. Você precisa ler as 4 juntas. E nós temos também o termo Mega Saga. Mega Saga, ou evento, é a história mais importante da editora naquele ano. Pensa em Crise nas Infinitas Terras. Isso. É a Mega Saga per se. Em Guerras Secretas, que saiu recentemente aí pela Marvel. Em Império Secreto agora na Marvel. Isso. São sagas que mudam tudo, misturam todos os títulos, todos os personagens e chacoalham o status quo da Marvel. O evento do ano, né? E nessas sagas acontecem muitos crossovers. Sim, claro. É mesmo, cara? E além de crossovers, muitas vezes mega sagas possuem o quê? Tie-ins. Tie-ins, ao contrário do crossover entre revistas, é crucial que você leia ambas as revistas para entender a história. Um tie-in não é crucial que você leia para entender, porque o tie-in é uma revista ou uma história derivada de outra, né, Danielzinho? Então você tem lá, por exemplo, a saga Guerra Civil, né? O evento Guerra Civil. E aí tem lá a revista dos Vingadores com o selo Guerra Civil em cima. Aquilo é um tie-in. Você não precisa ler para entender a Guerra Civil, você só precisa ler caso você acompanhe a revista dos Vingadores em si. E acontece também de, às vezes, ser séries completamente diferentes e nada a ver com a principal. Por exemplo, Sandman. Sandman ganhou várias revistinhas que vinham com o selo Sandman Apresenta. Inclusive no Brasil foram compiladas. Era uma revista do personagem, sei lá, do Destino, que é um personagem de Sandman que ganha uma revista própria, né? E assim por diante. Personagens que acabam tendo relação com uma série ganham outra. Mais um termo americano aí desses de publicação é o anual, né? Com 2 N's, inclusive. E muito do que a gente falou aqui faz parte do que a gente chama de Big Two, né? Que é a DC e a Marvel. Tanto é que a gente usou vários exemplos disso, porque são as 2 principais e o que mais se lê de quadrinho no mundo, né? Big Two. E o que a DC e a Marvel costumam fazer em final de ano? Fazer os anuais. Geralmente ela tem o dobro de páginas ou um pouco a mais de página que o normal e propõe ser uma história um pouco mais pungente, às vezes traz um convidado novo, às vezes faz um anual one shot. Então tem muito disso da anual ser uma revista que fecha o ano de uma maneira especial. Aqui no Brasil a Panini tinha o hábito de lançar revistas anuais, né? Você tinha lá 12 volumes de Vingadores na banca e aí vinha o Vingadores anual, que aqui no Brasil não necessariamente trazia o original anual lá dos Estados Unidos. Às vezes trazia o original anual e mais uma saga que a Panini não conseguiu lançar de outra maneira e colocava no anual.
Termo esse que acabou sumindo, né? A última vez que apareceu foi nas Novos 52, que a Panini tentou encerrar todas as revistas no número 52. Foi. Aí o que sobrou de histórias lançou num anual. Não, aí foi um catadão e para terminar tudo. Variant covers, esse é o próximo termo. Aqui, capa variante. Que é uma tradução muito ao pé da letra, né? Eu não gosto, eu gosto de capa alternativa. Capa alternativa. Isso já diz tudo o que é, não é mesmo? Uma moda começou nos anos 90 nos Estados Unidos, né? Você lançava lá a revista Capitão América número 1 com 5 capas diferentes, algumas com efeitos metalizados, dourado, brilhante. E aí vai vender mais, né? O fã maluco precisava de todas. De todas. História é a mesma, só a capa que muda. Mas você precisa, porque é legal. Só muda a capa, os artistas da capa e tal. Panini faz muito isso aqui no Brasil também, tornou-se recorrente. Vamos pro próximo termo, reboot. Esse é um termo que eu acho que a galera tá mais familiarizada, né? É quando a editora resolve recomeçar aquele personagem do zero, ignorando tudo o que aconteceu antes. Ou ignorando parcialmente o que aconteceu antes. Que acontece bem parcialmente. O correto era ser tudo. Mas às vezes eles gostam de manter algumas coisas por causa do sucesso de determinada história e tal, né? E não é só a Marvel e DC que faz, não. A editora Valiant, por exemplo, fez um reboot de seus personagens não faz muito tempo, 2012 por aí. Começou tudo do zero, o X-Men Manowar e tal. Acontece muito, acontece até em mangá e tal. Quando os caras precisam renovar a parada, eles fazem esse reboot. Faz o reboot. O próximo termo é meio complicado, é o retcon. Retcon é o seguinte, você tem lá a história de origem do personagem intacta ao longo de anos a fio. Batman se tornou Batman depois que seus pais Thomas e Martha Wayne foram mortos em um beco. Aí vem anos depois um determinado autor e fala que na verdade o Thomas Wayne não morreu, ele estava vivo. Muda a origem estabelecida, só que anos depois. Então assim se faz um retcon. E aquilo se torna canônico, Canônico, você insere uma mudança depois. Exatamente. Outro termo que a gente fala muito no canal é o splash page. Splash page nada mais é do que uma arte de página inteira. Pau! Geralmente são artes que abrem os capítulos das revistas. Também traduzido como paginona muito da hora. Isso! Além dela ser uma página só, ela pode ser às vezes uma página dupla de arte inteira, ou muitas vezes uma página quádrupla, como tem na revista Sandman Prelúdio. Ou octupla, como tem no Supremos. Isso! E assim vai indo. É uma arte. Splash page vai aumentando, mas inicialmente ela era as páginas de abertura. O Jack Kirby fazia muito isso. Uma página normal, também. Na hora que você virava, tinha uma splash page, uma página grande, pra colocar o título, pra colocar os criadores e dar aquele impacto, tipo, o personagem tá aí, sabe? Se não me engano, quem criou o splash page foi o Eisner, hein? Provavelmente. Eu acho que foi o Eisner. Em determinado momento neste programa eu falei a palavra comics. Bom, vamos colocar no dicionário, apesar de todo mundo já saber. Comics é quadrinhos, simples assim. E quadrinhos leva um diferente nome dependendo do lugar do mundo no qual você está. Mesmo aqui no Brasil, pode ser quadrinhos, histórias em quadrinhos ou gibi. Então nós temos o termo comics que designa quadrinhos nos Estados Unidos. Nós temos o termo mangá que designa quadrinhos no Japão. E lá eles têm o sentido oriental de leitura, de trás pra frente. É muito importante dizer que o mangá é de trás pra frente. Você tem que frisar isso toda vez que você falar de mangá. Nós temos o fumetti, é como são conhecidos os quadrinhos na Itália, né? Ó, aqui no Brasil saem alguns fumetes italianos, né? Esse é o melhor em banca atualmente, que é o Aventuras de uma Criminóloga. Maravilhoso. Mas também tem esse aqui, o Nick Ryder, tem o Tex, tem o Zagor, né? Na França, em Portugal e outros países da Europa é chamado de bande dessinée. Os quadrinhos franco-belgas são conhecidos como bande dessinée ou banda desenhada. Banda desenhada. E existe também o manhwa. Manhwa é o quadrinho na Coreia do Sul, também lido no sentido oriental. E já que nós estamos falando de sentido oriental de leitura, os mangás têm designações diferentes para os formatos deles de publicação, né? Lá nós temos, nos Estados Unidos temos os hardcovers, TPB, igual nós falamos aqui. No Japão, o mais básico formato de publicação é esse aqui, ó. É o tankobon, ou meramente tanko. É quando a editora resolve pegar vários capítulos da história e compilar numa edição de, em média, 200 páginas, tá? No Brasil, os quadrinhos, os mangás, né, começaram com meio tanco. Né? Lembra lá, JBC, Panini, quando faziam voluminhos menores? Era metade de um tanco, era o chamado meio tanco, algo que praticamente foi abolido e agora nós só temos os tancos. Outro formato bastante popular lá no Japão e que tem saído agora aqui no Brasil também é o Kanzenban. Nós temos o Cavaleiros do Zodíaco Kanzenban, o Akira está saindo no formato Kanzenban, né? A Devir tem lançado alguns Kanzenbans que nada mais é do que o tanco, só que com mais páginas e com um acabamento um pouquinho melhor. No Japão costuma-se incluir mais páginas coloridas, alguns extras, tal. É um pouquinho mais luxuoso. O outro termo relacionado ao Japão é mangaka. Significa autor de mangás, roteirista ou desenhista.
Trabalhou com mangás, é mangaka. E no Japão acontece dos quadrinhos lá serem divididos por demografias, né? O que começou isso foi o Gekiga, um termo cunhado lá atrás, nos anos 50, pelo autor Yoshihiro Tatsumi para designar mangás adultos. Mangás, no começo dessa indústria, eram voltados para crianças. Então eles queriam explorar temas mais complexos, né, com violência, com nudez, com cenas de sexo. E aí o pessoal falava, não, mas mangá não pode ter isso. Como não pode? Não, vamos fazer isso sim. Filme faz, livro faz, tem que ter também. E aí, para não confundir, como o mangá era coisa de criança, lá no Brasil, muito tempo, quadrinho foi coisa de criança, comics nos Estados Unidos foi coisa de criança, a indústria nasceu como coisa de criança, né? E aí eles fizeram esse outro termo, o Gekiga, que eram mangás para adultos. Esse que eu mostrei agora há pouco, o Nonomba, é um Gekiga, né? Aqui no Brasil, o Yoshihiro Tatsumi foi lançado uma vez pela Zarabatana, nesse Mulheres. Foi a única vez que saiu no Brasil. Vez é um pecado. Um baita de um pecado, né? Alguns mangakas famosos dos Gekigas é o Yoshihiro Tatsumi, como eu falei, Takao Saito, o Hiroshi Hirata, que fez muita história de samurai foda pra caramba, o Kazuo Koike, o Sanpei Shirato, da Lenda de Kamui, e o Shigeru Mizuki, que é o do Nonomba, que fez um monte de coisa, inclusive Gekiga sobre Hitler e tal. O Gekiga só começou esse negócio de demografias, depois surgiu Shonen, Shoujo, Seinens, mas isso tudo está explicado neste vídeo dos cards que nós já fizemos aqui sobre demografias de mangás. Vai estar na tela final para você assistir também. E vamos encerrar com o termo fandom. Agora eu acho que todos vocês já podem se dizer especialistas no fandom dos quadrinhos, usando esses termos à vontade aí. Exatamente. Fandom nada mais é do que a mistura de fã com kingdom, o reino dos fãs. Reino dos fãs. Então pessoas muito apaixonadas por quadrinhos, por Harry Potter, por Star Wars, que se encontram, que se reúnem, que falam disso na internet, são fandoms. E esse foi o último dos termos que nós separamos aqui para vocês. Tem mais? Deve ter. Coloca aí nos comentários se você é entendido do assunto e diga o que vocês acharam deste vídeo. Você que está começando agora, foi útil, né? Ou fizemos à toa, não precisava? Não, foi útil. Foi útil. Então diga, por favor. Deixe seu like também e não esquece de ativar o sininho aqui do canal para receber o nosso conteúdo toda terça, sexta e domingo, exceto quando não é nesses dias. Mas estamos tentando firmar, né, Deusinho? Sim, a gente é humano e também falha às vezes. Exato. Aí na descrição vai ter também o link da loja do PN, tá certo? Que vende várias graphic novels, como essa daqui, do Conto de Areia. São várias graphic novels, limited edition, em hardcover, com dust jackets, com tudo que vocês aprenderam aí. Uma loja perfeita para o fandom de quadrinhos. Os títulos do Pipoca aqui você pode encontrar na loja do PN ou na Amazon. Na loja do PN a diferença é que você não paga frete e tem boleto. Beleza? Só que não tem tanto desconto quanto na Amazon. Então o cara tem que ver aí o que ele prefere. Não dá. Né? Vamos nessa. Um abraço.